Era madrugada quando o caminhoneiro José Carlos, homem simples, calejado por anos de estrada, ajustou o motor de sua carreta e partiu para mais uma longa viagem. A chuva fina caía sobre o para-brisa, iluminada pelos faróis, enquanto a rodovia se perdia no horizonte. Apesar da devoção de muitos colegas que sempre carregavam imagens de santos e fitinhas de Nossa Senhora Aparecida nos retrovisores, José mantinha um coração endurecido. Isso é só superstição, dizia ele, em tom de zombaria, quando alguém lhe falava de milagres e aparições. Naquele dia, sua mente estava tomada por pensamentos de descrença. Ele se lembrava de quando a esposa havia pedido para que colocasse uma pequena imagem de Aparecida no painel da carreta. José recusou com firmeza. Minha proteção é meu volante e meu freio, respondeu de forma seca. E assim partiu, carregando toneladas de carga e uma dose ainda maior de orgulho. Enquanto cruzava a imensidão da estrada, a escuridão ao redor parecia refletir o próprio estado de seu coração. Não havia rezas, não havia canções de fé. Apenas o ronco do motor e a certeza de que sua força era suficiente para enfrentar qualquer desafio. Mas a estrada, como a vida, tem formas misteriosas de ensinar lições, e José estava prestes a experimentar algo que jamais esqueceria. Com a chuva aumentando, o asfalto escorregadio começava a exigir mais atenção. José, porém, seguia confiante, até mesmo acelerando em trechos que exigiam cautela. Seus pensamentos se voltavam para as histórias de outros motoristas que, segundo eles, tinham sido salvos por milagres. Ele ria sozinho. Milagre é quem segura firme no volante. Foi então que, em um trecho de curva perigosa, a carreta deu sinais estranhos. O motor, que até então rugia forte, começou a falhar. As luzes do painel piscaram, como se algo invisível estivesse interferindo. José, experiente, tentou controlar a situação. Pisou na embreagem, acionou o freio, mas percebeu que algo incomum estava acontecendo. A carreta parecia desacelerar por conta própria, como se uma força externa estivesse conduzindo o veículo para o acostamento. Seus olhos se arregalaram. O volante ficou mais leve, como se não estivesse mais sob seu controle. O caminhão, carregado e pesado, foi se movendo lentamente, até parar suavemente no canto da estrada, próximo a um pequeno altar improvisado à beira da rodovia. E ali, ao lado do acostamento, iluminada pelo reflexo das lanternas, estava uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, protegida por flores que os viajantes deixavam em devoção. José, incrédulo, permaneceu imóvel, com as mãos trêmulas segurando o volante. O silêncio da madrugada foi interrompido apenas pelo som da chuva batendo no teto da cabine. Um arrepio percorreu sua espinha. Não havia explicação lógica para o que havia acabado de acontecer. Ele desceu da carreta, ainda atônito, e caminhou até o pequeno altar. A imagem de Aparecida, mesmo sob a chuva, parecia irradiar uma serenidade incomum. E naquele instante, pela primeira vez em muitos anos, José se viu diante do inexplicável. Seus lábios tremeram, como se quisessem pronunciar uma prece que ele já não lembrava. O caminhoneiro que tantas vezes desacreditou, zombou e rejeitou a fé estava agora diante de um sinal que desafiava sua razão. A estrada, que antes era apenas um caminho para a entrega de cargas, havia se tornado o palco de um encontro inesperado com o mistério. E esse foi apenas o começo de uma experiência que marcaria sua vida para sempre. José permaneceu parado diante da imagem iluminada pela luz fraca da estrada. O coração batia acelerado, quase como se fosse saltar do peito. A mente, acostumada a raciocinar de forma prática e lógica, não conseguia compreender o que havia acontecido. Ele era um homem experiente, conhecia cada detalhe de sua carreta, cada ruído do motor, cada reação do veículo. Mas nada, absolutamente nada, poderia explicar o que presenciara. Como um caminhão tão pesado, carregado com toneladas de carga, poderia ter parado suavemente, sem que os freios tivessem sido acionados por completo? Como se explica o fato de o veículo ter se dirigido exatamente para o acostamento, bem diante de um pequeno altar, em uma noite chuvosa e perigosa? A primeira reação foi de incredulidade. Ele piscava os olhos repetidamente, como quem tentava acordar de um sonho.
Passava a mão pela cabeça, molhada pela chuva, murmurando para si mesmo: isso não pode estar acontecendo. É impossível. Mas quanto mais tentava se convencer de que fora apenas coincidência, mais sentia que havia algo maior envolvido. A carreta parou no exato ponto onde estava a imagem da padroeira. Era como se houvesse uma mão invisível conduzindo o veículo até ali. Enquanto observava o altar, José foi invadido por uma memória esquecida. Lembranças da infância, quando sua mãe acendia velas diante de uma pequena estatueta de Nossa Senhora Aparecida que havia na sala da casa simples onde moravam. Ele se lembrou do cheiro da cera queimando, das orações murmuradas pela mãe em voz baixa, das vezes em que, ainda menino, também juntava as mãos e repetia aquelas palavras sem compreender bem o significado. Com o passar do tempo, ele havia se distanciado de tudo aquilo. A vida dura, a estrada interminável, as decepções, o orgulho de se achar autossuficiente, tudo isso havia criado uma casca ao redor de sua fé. Naquele instante, porém, a casca começava a se romper. Era como se a lembrança da infância viesse para abrir novamente uma porta trancada há décadas. Ele se ajoelhou diante do altar improvisado, mesmo sob a chuva que encharcava suas roupas. E as palavras, que pareciam adormecidas em sua alma, surgiram espontaneamente. Nossa Senhora, me perdoa. A voz saiu embargada, e lágrimas se misturaram às gotas de água que escorriam pelo rosto. O caminhoneiro duro, que tantas vezes se orgulhara de sua força e resistência, agora chorava como uma criança. Mas aquele choro não era de fraqueza. Era libertador. Era como se, de repente, todo o peso acumulado em sua vida fosse colocado ali, aos pés da padroeira. Enquanto permanecia ajoelhado, teve a sensação estranha de que não estava sozinho. Não havia ninguém por perto, mas José jurava sentir uma presença suave, acolhedora, quase maternal. Não era algo que pudesse ver, mas algo que o coração reconhecia. A escuridão da noite já não parecia tão assustadora, e a chuva, que antes o incomodava, agora caía como um batismo, lavando a sua alma. Poucos minutos depois, ele voltou à cabine da carreta. Com as mãos ainda trêmulas, ligou a ignição. Para sua surpresa, o motor voltou a funcionar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Não houve falha, nem sinais de pane. Era como se o veículo tivesse parado apenas para que aquele encontro acontecesse. Naquele momento, José percebeu que já não poderia mais ignorar o que havia vivido. O homem que antes zombava da fé agora se encontrava diante de um dilema: continuar a estrada como se nada tivesse acontecido, ou permitir que aquela experiência mudasse sua vida para sempre. Ele sabia que jamais esqueceria aquela madrugada, pois algo nele havia mudado profundamente. Ao retomar a viagem, seus olhos constantemente voltavam ao retrovisor, onde a pequena luz do altar ainda brilhava ao longe. A cada quilômetro percorrido, uma certeza crescia dentro dele. Não havia sido apenas uma coincidência. Era um sinal. E esse sinal o acompanharia em cada curva, em cada parada, em cada nova viagem que fizesse. Quando José Carlos chegou ao destino de sua carga, já era outro homem. O caminhoneiro, conhecido entre os colegas como alguém durão, descrente e até irônico quando o assunto era fé, dessa vez não conseguiu esconder o que havia acontecido. Assim que encontrou os outros motoristas no pátio de espera, começou a contar, ainda emocionado, o episódio da madrugada. A carreta que parou sozinha, o altar iluminado, a lembrança da infância e a sensação de ter sido protegido por algo que não sabia explicar. No início, muitos riram, achando que José estava inventando ou exagerando para impressionar. Deve ter sido problema no motor, disse um. Ou o freio automático que segurou o caminhão, comentou outro. Mas quando José insistiu nos detalhes, falando com a voz embargada, relatando o ponto exato em que a carreta parou, diante do altar com a imagem da padroeira, o riso deu lugar ao silêncio. Aqueles que o conheciam há anos sabiam que não era do seu feitio inventar histórias. E sabiam, sobretudo, que algo precisava ser muito forte para comover um homem como ele a ponto de derramar lágrimas na frente de todos. A notícia se espalhou rapidamente entre os caminhoneiros que cruzavam a mesma rota. Alguns disseram que também já haviam sentido coisas inexplicáveis na estrada.
pressentimentos, forças invisíveis que pareciam segurar o volante em momentos de perigo, ou até encontros inesperados com pessoas que desapareciam logo em seguida. Agora, o relato de José vinha se somar a uma coleção de testemunhos que rodavam de boca em boca entre aqueles homens acostumados à solidão da estrada. Não demorou muito para que a história chegasse à pequena comunidade próxima ao local onde o caminhão havia parado. Ali, todos já conheciam o altar de beira de estrada, um ponto simples, mas repleto de significado. Moradores diziam que caminhoneiros paravam para rezar ali quase todos os dias, e que muitos já haviam deixado objetos como capacetes, terços e até pedaços de roupas em sinal de agradecimento por livramentos. Quando souberam que um motorista descrente havia sido forçado a parar exatamente diante daquele ponto, os comentários ganharam força. Foi um sinal da padroeira, afirmavam os mais devotos. As senhoras que frequentavam a pequena capela da região organizaram até uma oração especial em agradecimento pelo que consideravam um milagre. Para elas, a história de José não era apenas sobre um caminhoneiro salvo, mas sobre a conversão de um coração endurecido. Nossa Senhora tocou na alma dele, diziam. E logo, ao redor do altar, começaram a surgir ainda mais velas e flores, trazidas por fiéis inspirados pelo acontecimento. A própria família de José, ao receber a notícia, ficou impactada. Sua esposa, que tantas vezes havia insistido para que ele levasse uma imagem da padroeira no painel da carreta, chorou de emoção ao ouvir os detalhes. Ela sabia que aquele encontro inesperado havia plantado uma semente nova no coração do marido. Seus filhos, acostumados a vê-lo como um homem sério e distante das coisas espirituais, ouviram pela primeira vez palavras de fé saindo de sua boca. Na estrada, o episódio começou a ganhar proporções maiores. Colegas repetiam a história em postos de combustível, restaurantes de beira de rodovia e até nos grupos de mensagens. Alguns até foram até o local para ver com os próprios olhos o altar, diante do qual José havia parado. E cada pessoa que passava por lá acendia uma vela, tirava uma foto, compartilhava nas redes sociais. Aos poucos, o que era um acontecimento particular transformou-se em um testemunho coletivo, alimentando a devoção de muitos que já acreditavam e despertando a curiosidade de outros que ainda duvidavam. José, por sua vez, passou a ser procurado para contar mais vezes o que viveu. A princípio, ele relutava, envergonhado, achando que poderia ser visto como fraco. Mas, com o tempo, entendeu que sua experiência não era só dele. Era uma mensagem que precisava ser compartilhada. E cada vez que relatava o episódio, sua própria fé se fortalecia. O homem que antes zombava agora se tornava um testemunho vivo daquilo que a estrada pode revelar, que há forças maiores do que a lógica humana, e que, mesmo no asfalto solitário e frio, o divino pode se manifestar. Quando a história do caminhoneiro José Carlos se espalhou, não demorou para que chegassem também as tentativas de explicação racional. Amigos mecânicos comentavam que poderia ter sido uma falha elétrica, algum problema no sistema de freios ou até uma pane súbita que coincidiu com o local em que o veículo parou. Engenheiros e curiosos chegaram a sugerir que o declive da pista, aliado ao peso da carreta, teria forçado uma parada natural. Mas, quanto mais explicações surgiam, mais parecia que nenhuma delas conseguia cobrir todos os detalhes relatados por José. Ele foi firme em repetir: a carreta não só parou sozinha, ela parou no lugar exato do altar. Nem um metro a mais, nem um a menos. Isso deixava muitos em dúvida. Afinal, a precisão do acontecimento e a coincidência do local pareciam desafiar a lógica. Além disso, José insistia em outro detalhe. Antes de a carreta parar, ele sentiu uma força inexplicável, como se o próprio volante fosse guiado por mãos invisíveis. Para quem já havia passado por incontáveis estradas, conhecia cada ruído do motor e cada resposta da máquina. Aquilo não podia ser apenas mecânica. Os fiéis viam no acontecimento um sinal claro da intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Não era raro que milagres fossem relatados em estradas, principalmente por caminhoneiros que passavam noites em claro e viviam perigos diários. Ela é a protetora dos viajantes. Não resta dúvida, dizia uma senhora da comunidade. Para esses devotos, questionar o episódio era quase uma forma de ingratidão.
pois viam ali uma oportunidade de fortalecer a fé coletiva. Por outro lado, havia os que mantinham a postura cética. Se foi mesmo um milagre, por que só com ele? E por que justamente naquela estrada? Perguntavam alguns. Outros argumentavam que a mente humana, sob estresse, pode criar ilusões ou interpretações exageradas. José havia passado horas dirigindo. Estava cansado e talvez seu subconsciente tenha transformado um simples incidente mecânico em algo maior. Essa disputa entre fé e razão acabou tornando a história ainda mais intrigante. Nos jornais locais, alguns colunistas chegaram a publicar artigos sobre o caso, destacando como a religiosidade popular é capaz de interpretar acontecimentos naturais como manifestações divinas. Mas, ao mesmo tempo, os mesmos textos deixavam uma brecha. E se, de fato, algo maior tenha acontecido naquela noite? Essa dúvida instigava tanto os crentes quanto os descrentes. E, dentro do próprio coração de José, essa batalha entre fé e lógica também acontecia. Ele era um homem acostumado a raciocinar com base na prática, na técnica, na força das engrenagens. Mas agora havia vivido algo que escapava de qualquer manual de mecânica. Por mais que buscasse explicações, não conseguia ignorar a sensação de paz e de presença que sentiu diante do altar iluminado. Era como se tivesse recebido uma visita silenciosa, mas poderosa. O mais curioso é que, mesmo entre os céticos, poucos conseguiam descartar totalmente o relato. O simples fato de um homem conhecido por seu jeito durão ter mudado após aquela noite já era um testemunho forte. José começou a carregar um pequeno terço no retrovisor de sua carreta, algo impensável antes. Passou a orar baixinho antes de cada viagem, vez ou outra, fazia questão de parar em capelas de beira de estrada. Para quem o conhecia bem, essa mudança já era prova de que algo real havia acontecido. Com o passar dos dias, a história deixou de ser apenas sobre um caminhão que parou sozinho. Tornou-se um ponto de reflexão sobre os limites da razão e a grandeza da fé. Era um convite para se perguntar: será que tudo precisa ser explicado pela ciência? Ou será que existem momentos em que o invisível se manifesta justamente para nos lembrar que não estamos sozinhos? Assim, o episódio de José ficou marcado como um mistério. Para alguns, um milagre indiscutível. Para outros, uma coincidência extraordinária. Mas, independentemente da interpretação, uma certeza se manteve. Ninguém saiu indiferente dessa narrativa. Cada pessoa que ouviu o relato, seja na estrada, em casa ou nas redes sociais, levou consigo uma pergunta que ecoa até hoje. E se a padroeira realmente tivesse se revelado naquela noite? Com o passar dos meses, a história do caminhoneiro José Carlos não apenas resistiu ao tempo, como também se transformou em um marco para aqueles que a ouviram. O que começou como um episódio aparentemente isolado em uma estrada escura do interior ganhou força de testemunho e se espalhou pelas rodas de conversa nas paradas de caminhoneiros, pelas missas celebradas em pequenas comunidades e até mesmo pelas redes sociais, onde milhares de pessoas se emocionaram ao ler sobre o que havia acontecido. Para José, a transformação foi evidente. O homem que antes encarava sua profissão como uma rotina dura e solitária agora tinha um novo olhar sobre a estrada. Cada viagem se tornou, para ele, uma oportunidade de reflexão e oração silenciosa. Não que ele tivesse deixado de ser prático ou de gostar da vida de caminhoneiro, mas havia em seu coração uma espécie de reverência diante do que vivenciou. Era como se, toda vez que ligava o motor, sentisse a necessidade de pedir a proteção de Nossa Senhora Aparecida para si e para os colegas que cruzavam o Brasil sobre rodas pesadas. Essa mudança não ficou restrita a ele. Sua família foi a primeira a perceber a diferença. A esposa contou que José se tornou mais atencioso, mais paciente e, acima de tudo, mais presente mesmo quando estava longe. Nas ligações, em vez de falar apenas de cargas e horários, passou a compartilhar pequenas reflexões, frases de gratidão e até mesmo momentos de oração. Seus filhos, antes acostumados a um pai sempre apressado, agora encontravam nele um homem disposto a escutá-los, a guiá-los com calma. Para muitos, essa transformação de caráter já era, em si, o verdadeiro milagre. Na comunidade, a história serviu como combustível para a fé. A paróquia local,
ao tomar conhecimento do ocorrido, chegou a organizar uma missa em ação de graças, onde José foi convidado a dar seu testemunho. A igreja estava lotada naquela noite. Muitos foram não apenas para ouvir, mas para sentir de perto a energia de alguém que viveu o extraordinário. José, humilde como sempre, deixou claro que não se considerava especial nem merecedor de um milagre, mas apenas um homem comum que, por algum motivo, havia sido tocado por algo muito maior. Esse testemunho despertou, em muitos fiéis, uma nova esperança. Pessoas que estavam afastadas da fé voltaram a frequentar a igreja. Famílias em crise começaram a rezar juntas novamente e até caminhoneiros de cidades vizinhas passaram a carregar medalhas ou imagens da padroeira em seus veículos. Era como se o acontecimento tivesse reaceso uma chama adormecida em inúmeros corações. Mas a mensagem não parava na devoção. Para muitos, a lição maior estava no fato de que a fé pode se manifestar nos lugares mais inesperados, em uma estrada deserta, em uma noite silenciosa, dentro da cabine de um caminhão. Era um lembrete de que o sagrado não está preso apenas às paredes de uma igreja, mas pode se revelar em qualquer espaço, no cotidiano simples, no trabalho árduo, na vida comum de quem, muitas vezes, sequer espera por isso. Os mais céticos, embora ainda buscassem explicações, não conseguiam negar o impacto positivo da história. Ainda que fosse apenas uma coincidência. Era uma coincidência que havia gerado frutos bons, que havia tocado vidas, curado feridas invisíveis e reaproximado pessoas de sua espiritualidade. Até mesmo aqueles que não acreditavam em milagres se viam repetindo a narrativa, talvez pela beleza do mistério, talvez pela força da fé coletiva que a sustentava. E assim, o caso de José Carlos não ficou apenas como uma lembrança pessoal, mas como um símbolo. Ele se tornou um retrato vivo daquilo que tantas vezes é proclamado nas missas, que a padroeira do Brasil acompanha seu povo em cada passo, em cada jornada, mesmo quando tudo parece perdido. Para os caminhoneiros, em especial, essa história ganhou o status de oração silenciosa que ecoa pelos quilômetros de asfalto. Cada buzina trocada entre colegas, cada parada em um posto, passou a carregar um pouco desse relato, como se fosse uma lembrança constante de que não estão sozinhos. No fim das contas, o episódio não foi apenas sobre uma carreta que parou sozinha na beira da estrada. Foi sobre fé, transformação e esperança. Foi sobre um homem comum que, ao ser surpreendido pelo mistério, redescobriu a grandeza de confiar no invisível. Foi sobre uma comunidade inteira que, ao ouvir o relato, sentiu-se tocada por algo que palavras não conseguem explicar totalmente. E talvez essa seja a maior mensagem deixada pelo acontecimento. Em meio à pressa, ao barulho e à dureza da vida, existe sempre a possibilidade de um encontro inesperado com o divino. E, quando isso acontece, o coração humano nunca mais volta a ser o mesmo.